Olá, meu querido e querida estudante. Vamos a mais uma aula do nosso reino das plantas, o nosso reino metáfita, o nosso reino plant, ou plantae, da maneira como você quiser chamar, né? Hoje nós vamos falar do primeiro grupo de vegetais que ocuparam o ambiente terrestre, que são as briófitas, né? Só que antes de começar a falar sobre esse primeiro grupo de classificação das plantas, vamos recordar um pouquinho as características gerais do reino das plantas. Primeiro, elas são eucariontes, né? Nós vamos lembrar que existe só um reino, né, que é procarionte, que é o reino monero, o reino das bactérias, das cianobactérias e das árqueas. Lembrando, célula eucarionte é aquela célula que tem membrana nuclear. Todas as plantas são multicelulares, né? O novo nome aí para o que a gente chama de pluricelular, né? Composto por milhares de células. Todas as plantas são autótrofas e a gente lembra aqui que em biologia a única verdade é que não tem verdade, né? Então, se vocês perguntarem para mim, professor, existem plantas que não realizam fotossíntese? Eu vou dizer, sim, existe. Por exemplo, uma plantinha que é chamada de cipó chumbo. Ela é parasita. Ela retira o alimento dela da planta em que ela vai parasitar. Então, a gente tem assim N questões aqui de exceções, só que a gente vai dizer daqui das características que são gerais, né? Que é comum o grande número de vegetais, tá bom? Então, os vegetais são autótrofos, fotossintetizantes, né, produzem o seu alimento, produzem o que eles vão, né, transformar em energia através da fotossíntese. Foto vem de luz, síntese vem de produção, né? Outra característica que a gente não pode esquecer dos vegetais é que eles apresentam tecidos verdadeiros. Inclusive, essa é a diferença entre as algas e as plantas, né? O fato das plantas apresentarem tecidos verdadeiros. O livro de vocês, inclusive, ele coloca 2 grupos de algas no reino no reino das plantas, né? Hoje a gente não usa mais isso, porque a gente não pode considerar a alga como planta, já que planta tem tecidos verdadeiros, né? As algas não. Mas por que então eles estão lá, professora? Para lembrar a gente de que as plantas evoluíram de quem? Das algas, principalmente das algas verdes, né? Lembram? Eles compartilham algumas características, como por exemplo, a parede celular formada de celulose, né? As clorofilas A e B presentes tanto no cloroplasto das algas verdes quanto no cloroplasto das plantas, né? Então, a gente tem algumas características incomuns aí, mas a gente não pode considerar algas plantas porque não apresentam tecidos verdadeiros. Outra característica das plantas elas apresentam o embrião protegido, né? Coisa lá, lembra do cladograma, quando a gente viu o cladograma lá do reino das plantas? Então, uma das características de evolução entre as algas e as plantas foi essa, né? Ter agora o embrião protegido, né? Agora o embrião é protegido pela mãe, né? A mãe é que alimenta o embrião. Esse processo é o processo que a gente chama de matrotrofia. Matro vem de mãe, né? Trofia de alimento. Então, é a mãe que alimenta o embrião. Embrião maciço, não tem espaço, né, no embrião. E a reserva energética das plantas, o amido. Lembra quando a gente falou do reino dos fungos? Né? A gente falou assim, olha, por que os fungos têm mais parentesco com os animais do que com as plantas? Né? Morfologicamente eles são muito mais parecidos com as plantas. Por quê? Porque a reserva energética dos fungos, vocês lembram qual é? É o glicogênio. É a mesma reserva energética do nosso reino, né? De nós que somos animais, né? Já a reserva energética dos vegetais, eles guardam energia em forma de amido, né? Apresentam parede celular rica em celulose. Já os fungos vão apresentar a parede celular
que é rica em quitina, né? Outra substância muito presente em zooesqueleto dos animais. Então, vamos só relembrar isso aqui, não é? As características gerais das plantas. São eucariontes, são multicelulares, são autótrofos, apresentam tecidos verdadeiros, possuem um embrião protegido pela mãe agora, né? É um embrião maciço e a reserva de energia é o amido. Essas são as características gerais que a gente viu na outra aula, né? Vimos também o processo todo de evolução, vimos que as plantas, elas evoluíram das algas verdes, apresentam muitas semelhanças, né? Parede celular rica em celulose, o compartilhamento das clorofilas A e B, não é? Agora a gente vai lembrar também alguns termos que a gente usou na aula passada, e uma dica minha que eu dou para vocês não ficar enlouquecendo para aprender esses nomes, mas é muito importante que você vá fazendo, cada aula que você vai assistindo, você vai fazendo uma tabelinha, um esqueminha de palavras novas que você vai ouvindo, né? Que você vai tomando conhecimento. Então, ouvi falar aqui de matrotrofia, né? Que é o alimento pela mãe, a mãe que fornece o alimento. Então, você já vai anotando esse nome aí, né? Para que quando falar lá na frente de novo desse processo, você já saber qual que é, né? Lembra, então, vamos aqui, tá aí vocês vão acompanhar agora pela tela, aí, célula vegetal. Quais são as características? Ela vai apresentar a parede celular, rica em celulose, tem plastídio, lembra que a gente estava falando disso, da diferença entre a célula animal e a célula vegetal? A parede celular, né, é rica em celulose, os plastídios e os vacúolos, que são grandes e maiores. Plastídios são aquele que a gente falou de cloroplastos, né, são os plásticos, eles vão acumular substância que ajudam na captação da luz, né? Pigmentos que vão ajudar a planta no processo de fotossíntese. Célula vegetal é típica do reino plant, né? Do reino das plantas, que são eucariontes, pluricelulares e autótrofos, realizam a fotossíntese. Lembra também que quando a gente estava falando sobre a evolução dos vegetais, nós lembramos que agora eles vão ter estruturas que protegem o embrião, né, que são os arquegônios. Lembram disso? E aí esses arquegônios que vão produzir, né, o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino, eles vão produzir os gametas, né? E aí nós vamos ter a produção de gametas no arquegônio feminino, a produção de gametas masculinos no arquegônio masculino. Como eles têm um nome, professora? Tem. O gameta masculino recebe o nome de anterozoide, né? Lembra aí de não lembra espermatozoide? Então, anterozoide é o nome do gameta masculino. Ele é produzido aonde? No anterídeo. Né? O anterídeo é o arquegônio, é o órgão sexual masculino que produz o gameta, que é o gameta masculino, que é o anterozoide. Vai fazendo um esqueminha aí, que depois, visualizando, você vai, né, compreender bem melhor, você ficar louco lendo, né, para memorizar esses nomes. O outro tipo de arquegônio que a gente vai ter no reino das plantas é o sexual feminino, o órgão sexual feminino, que produz gametas femininos, né? Que é a osfera. Gameta feminino, osfera. Gameta masculino, anterozoide. Vimos também que a primeira planta a ocupar o ambiente terrestre foi as briófitas. Estão lembrando disso, né? As briófitas, elas vão ocupar, vão ser as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre, mas aí elas vão ser plantas avasculares. E é muito importante a gente lembrar disso associando as briófitas, tá bom? São avasculares por quê? Porque elas não apresentam tecidos condutores de seiva, né? Elas não têm a capacidade de crescer gigantesco, retirar do solo a água, os sais minerais e subir 3, 4 metros de altura. Então, outra característica das briófitas é serem pequenininhas pelo fato de serem avasculares. Lembra que a gente
fez uma analogia entre esses tecidos condutores de seiva com o nosso corpo, lembrando que eles funcionam mais ou menos como nossas veias e artérias, não é? Porque eles transportam substâncias. Então, a gente tem 2 tipos de vasos condutores nos vegetais, não é? Aquele que traz a seiva produzida, que a gente chama de elaborada, que foi produzida durante a fotossíntese, então vem lá das folhas para a raiz, e temos a seiva bruta, que é produzida, que é a água e sais minerais que a raiz retira do solo. Então, nós vamos ter plantas que apresentam esses vasos condutores, esses tecidos que conduzem essas seivas, que nós chamamos de vasculares. Quem são as plantas vasculares? Pteridófitas e gimnospermas e angiospermas. O único que nós vamos ter avascular, sem tecido condutor, sem esses vasos condutores, são as briófitas. Isso a gente precisa lembrar toda vez que estiver falando de botânica, toda vez que estiver falando de reino vegetal. Outro nome também que a gente falou na outra aula é as fanerógamas. Lembram? As fanerógamas são aquelas plantas que possuem estrutura reprodutiva aparente, né? Que o órgão reprodutor fica aparente, não é? Quem são essas plantas? Gimnospermas e angiospermas, né? Que são plantas que os órgãos reprodutores ficam bem evidentes. As angiospermas, por exemplo, todo mundo consegue ver a flor, né? A flor é o órgão reprodutor das angiospermas. Por isso elas são chamadas de fanerógamas, tá? Aí nós vamos ter também as criptógamas, que são as plantas onde a estrutura reprodutora fica escondida. A gente não consegue ver, a não ser que a gente vá lá abrir, né, para poder ver. Quem são essas plantas? As briófitas e as pteridófitas. Então, a gente tem as fanerógamas, onde a estrutura reprodutiva fica bem visível. Quem são essas fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas. As criptógamas são as plantas onde as estruturas reprodutivas ficam escondidas. A gente tem as briófitas e as pteridófitas. A gente falou mais de algum outro nome? Não, né? Então, é bom que a gente lembre bem, tá? Dessas palavrinhas, porque a gente vai usar muito daqui para frente, tá bom? Então, isso era só uma revisãozinha rápida. Agora, a gente vai começar a falar sobre as... Ah, tá, nós falamos também... Desculpa, gente. Nós falamos também sobre a classificação, né, das plantas. Lembra? Briófitas, as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre, né? As gimnospermas, que são plantas, as primeiras a apresentarem vasos condutores de seiva, já apresentam sementes, por isso são conhecidas como espermatófitas, são plantas que apresentam sementes. As sementes são nuas, porque elas não produzem frutos, não é? E aí a gente também tem depois as pteridófitas, vão ser as primeiras plantas vasculares sem sementes. As folhas apresentam soros e esporos. A produção de esporos ocorre através da meiose. Aí nós vamos ter também as angiospermas, que é aquela que nós chamamos de plantas completas. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para vocês. A escala evolutiva do reino vegetal, tá? Porque eu falei uma, depois falei outra, não é? A escala evolutiva, qual foi o surgimento das estruturas, das novidades evolutivas no reino vegetal? Primeiro veio as briófitas, ocuparam o ambiente, as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre. Pequeno porte, são as avasculares, não apresenta raiz, caule, flor e fruto, né? Depois surgiram as pteridófitas, que foram as primeiras plantas a apresentar vaso condutor de seiva. Agora eu posso crescer mais um pouquinho, né? Porque eu já tenho um sistema de distribuição aqui no meu organismo, no meu corpo, né? São as samambaias. Aí depois chegaram as gimnospermas, que são conhecidas como sementes nuas. Primeiro a apresentar sementes no grupo dos vegetais. Então, daqui para frente, todas as plantas apresentam sementes. Todas as plantas de gimnosperma para trás não têm semente, tá? E aí, por último, surgem as angiospermas, que são as plantas que nós chamamos de completas. Apresentam flor, fruto, semente, vaso condutor, né, sementes dentro dos frutos, e isso a gente vai vendo quando estiver falando nela. Foi uma novidade maravilhosa para os vegetais, tá bom?
Então agora a gente vai falar sobre as briófitas e aí a gente comenta mais um pouquinho sobre essas plantinhas, as primeiras a ocuparem o ambiente terrestre. Então, gente, olha aqui. As primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre. Vamos começar a entender um pouquinho desses vegetais. As briófitas, né, foram as primeiras plantas a saírem da água, né? Alguns exemplos aqui de briófitas, ó, a gente tem os musgos, a gente tem as hepáticas, e aqui, ó, observe aqui comigo, você tá vendo o corpo de um musgo? Né? Olha como ele é pequenininho, não é? Isso é uma característica desse grupo, tá? Olha aqui ele na natureza, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as briófitas. Mais briófitas aqui para vocês verem. Geralmente quando a gente está passando num ambiente que é bem úmido, né? Que chega a luz, mas o sol não tá aquele solzão torriscando, né? Você vai encontrar esses musgos, essas plantinhas aqui, ó. Embora a gente está vendo aqui a imagem da samambaia não é briófita, tá? Ela é pteridófita. É para mostrar os musgos aqui em cima, ó. Outro tipo de briófita são essas plantinhas aqui, que a folha é bem achatadinha, né? E é que são chamadas de hepáticas. Elas lembram um pouco o formato do fígado, por isso são chamadas de hepática, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais características das briófitas. Professor, o que eu preciso lembrar de briófita? Primeiro, são as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre, como a gente já disse. As primeiras que chegaram aqui na Terra. Elas são muito pequenininhas, né? E vivem em ambientes úmidos. Elas não conseguem ainda viver muito longe da água. Precisa de água nesse ambiente. A luz precisa chegar porque elas são fotossintetizantes. Mas se chegar solzão quentão, sabe? Assim, torriscando, elas não vão conseguir sobreviver. Elas não produzem flor, semente e nem fruto, né? Apresentam estruturas ainda que são, a gente diz que são primitivas, né? Que deram origem à raiz, ao caule e às folhas. Por isso a gente chama essas plantinhas de rizoides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes à raiz, ao caule e à folha, respectivamente, mas não são ainda raiz, caule e folha. A epiderme já apresenta uma fina camadinha de cera, né, que vai impermeabilizar essa folha, a epiderme dessa planta para evitar a perda excessiva de água. Já apresentam estômatos, né? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês a imagem de um estômato, que é uma estrutura que serve para evitar também essa perda excessiva de água pelo vegetal. Característica que a gente não deve esquecer nunca, nunquinha mesmo, das briófitas. Elas são avasculares, isso quer dizer que elas não possuem aqueles vasos que conduzem à seiva, o xilema e o floema, que são estruturas que conduzem, né, a seiva bruta e a seiva elaborada. A água é absorvida pelo rizoide, que é a estrutura que vai dar origem à raiz, e é transportada lentamente de célula em célula no processo que a gente chama de difusão. O que é esse processo de difusão? É o transporte de solvente, né, através da célula. Como é que isso ocorre, professora? Primeiro, uma célula recebe o solvente, recebe a água, ela se enche, depois que ela se enche, ela passa para outra célula. Então, imagina isso ocorrendo em cada célulazinha, né? Uma célula recebe, depois passa para outra, que recebe, depois passa para outra, e assim sucessivamente. Imagina se essas plantas tivessem 5 metros de altura. Quando essa água chegasse na última folhinha lá em cima, já estava morta de fome, né? Não tinha mais como receber isso para realizar todo o processo, né, de fotossíntese. Então, por isso essas plantas, elas apresentam um pequeno porte, porque elas são avasculares. E a água é transportada por esse processo de difusão. Vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quer dizer, eu encho a célula, uma célula primeiro, depois essa célula passa para outra célula e assim sucessivamente.
Elas apresentam tecidos, mas ainda não apresentam tecido de sustentação. Outro fato que impede com que essas plantas cresçam muito, né? A ausência de vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um maior tamanho. Outra coisa também que a gente não pode esquecer das briófitas, elas dependem da água para a fecundação. Elas dependem da água do meio ambiente para a fecundação. É necessário que tenha água nesse ambiente para que os gametas possam nadar nessa água e chegar até a oosfera, né? E chegar até a oosfera para poder fecundá-la. Então, é preciso de água. Por isso, elas precisam estar em ambientes que são úmidos. O gametófito, que é a estrutura. Se tem gameta, tem que ter uma estrutura produtora de gameta, não é? Como que a gente vai chamar isso? De gametófito. O gametófito, ele é dioico. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter uma plantinha produtora do gameta feminino e uma plantinha produtora do gameta masculino. Então, nós vamos ter o gametófito feminino e o gametófito masculino. A plantinha que produz gameta feminino, a plantinha que produz o gameta masculino. Beleza? Então, essas aqui são as principais características das briófitas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Foram as primeiras a ocuparem o ambiente terrestre, são muito pequenas, por quê? Porque não apresentam vasos condutores, não apresentam tecido de sustentação, né? Dependem da água para a fecundação, tá? Apresentam estruturas rizóides, cauloides, filóides, mas ainda não tem raiz, caule, flor e fruto. O gametófito é dioico, então vou ter gameta masculino e gameta feminino, uma plantinha que apresenta sexos separados, né? A gente vai ter uma plantinha, um gametófito feminino, outra plantinha, um gametófito masculino. Beleza, gente? Então, vamos continuar aqui falando da estrutura do musgo. Quando a gente fala assim, todos os grupos de seres vivos, a gente tem um que representa aquele grupo, né? A gente chama de representante. Eu sempre peço para vocês, né, lá no esqueminha lá do caderno de desenho, o representante, né? Então, o representante é aquele ser que pertence àquele grupo lá, que representa todos os outros daquele grupo, né? Aqui nas briófitas, a gente vai ter os musgos como principal representante, né? Por isso a gente vai conhecer a estruturazinha de um musgo, o corpo, né, desse musgo. Olha só, o musgo, ele vai apresentar duas estruturazinhas aqui, ó. O gametófito é quem? Quem produz? Gameta. Se ele produz gameta, ele é haploide ou diploide? Ele é haploide, ele é N, né? Uma célula N, vai ter só a metade do número de cromossomos, não é? E lembra que esse gametófito aqui, ele é dioico? Né? Quer dizer, eu vou ter o gametófito, uma plantinha que produz gametófito masculino, outra plantinha que tem gametófito, que é o gametófito masculino, né? Que vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide. Então, ó, esses pedacinhos aqui, ó, que ficam quase rentes ao solo, né? É o que nós chamamos de gametófito. Esses talos aqui, né, maiores que aparecem aqui em cima, tudo isso aqui é chamado de esporófito. Lembra o que é esporófito? Esporos. Então, esporófito é a estrutura produtora de esporos. Olha só, ó, é diploide ou haploide? Diploide, né? E aqui, ó, o 2Nzinho aqui para dizer pra gente que é uma estrutura diploide, né? Vai ter um número total de cromossomos desses seres vivos, né? Lembrando para vocês aqui, ó, sempre que a gente estiver falando de grupo de vegetal, a gente vai falar assim, de geração duradoura e geração passageira, né? Aqui no grupo das briófitas, a geração duradoura é o gametófito, é o que dura a vida inteira da planta, é a própria planta, não é? É a própria planta. Já o esporófito, ele surge só na época da reprodução. Depois, passou a reprodução, acaba o esporófito, tá? Então, a estrutura passageira, o esporófito, é uma estrutura diploide e o gametófito é a estrutura duradoura desse grupo de briófitas, tá bom? Aqui do lado também você tem mais esquematizadozinho, ó, tá vendo? O gametófito feminino aqui, né? É a planta, a própria planta. Isso aqui vai durar, como é a própria planta, dura a vida inteira da planta, não é? O esporófito, que é essa parte que é composta aqui de haste, ó, tá vendo? E de cápsula.
Aqui dentro vai ficar os esporos, são produzidos os esporos, não é? E aí, quando passa a época da reprodução, isso aqui vai sumir, tá? Todo o esporófito desaparece, né? Porque é a parte passageira desse grupo de vegetais. Continuando, para a gente chegar quase no finalzinho da nossa aula, a gente vai falar do ciclo de vida de um musgo, né? Como é que essas plantas se reproduzem. E aqui nós vamos ter o ciclozinho de vida. Quando a gente vê esses desenhos, a gente já começa a ficar logo maluco, né? Meu Deus, como que eu vou aprender isso? Não sei o que, não sei o que. Calma, calma, não tem nada aqui que você não consiga, tá bom? Primeiro, a gente vai começar falando sobre os órgãos reprodutivos de um musgo. Como é que eles... Onde é que ficam esses órgãos? Quais são esses órgãos? Recebem nomes especiais? Sim, recebem. A gente viu lá quando estava falando sobre a evolução dos vegetais que surgiu agora uma estrutura que protege esses gametas, né? Que vai proteger o embrião e tal, que é chamado de arquegônio. Lembra disso? Né? O arquegônio é onde vai ficar, dentro desse arquegônio, vai ficar as estruturas produtoras de gametas, né? No caso dos musgos, a estrutura feminina, o gameta, o arquegônio, ele é a estrutura produtora do gameta feminino, né? Como é que é chamado o nome do gameta feminino? Ósfera, não é? E aí nós vamos ter o anterídeo, que é a estrutura produtora de gameta masculino. Qual é o gameta masculino? O anterozoide. Se são gametas, são produzidos pelo gametófito ou pelo esporófito? Pelo gametófito, não é? Gametófito, que é uma célula haploide, uma célula N. Então, se é uma plantinha que tem gametófito masculino, ela vai ter o anterídeo e vai produzir anterozoide, que é o gameta masculino. Se é uma plantinha, um gametófito feminino, ela vai ter o arquegônio, que vai proteger o embrião, né? Porque ela é feminina, então ela vai produzir o gameta feminino, que é quem? A oosfera, né? Lembrando, a gente também tem reprodução assexuada, tá bom? Quando a gente terminar aqui de falar desse ciclo, a gente vai falar também rapidão sobre a reprodução assexuada desses vegetais. Lembra que as plantas têm alternância de gerações, né? Uma geração se reproduz assexuadamente, a outra geração sexuadamente. Então vamos prestar atenção aqui no nosso esqueminha. Olha só, vamos começar daqui, né? Olha aqui, ó. O anterídeo, que é a estrutura produtora do gameta masculino, que são os anterozoides. Olha aqui, ó. Lembrando, gente, esse gameta masculino das briófitas, eles são flagelados, lembra? Por que eles precisam ser flagelados? Porque quem ajuda eles a chegarem no gameta feminino é a água. Eles precisam da água para a reprodução. Então, eles vão bater esses flagelos, né, para ajudar a chegarem até a oosfera. Olha aqui, ó, eles aqui, ó, as gotinhas de água aqui. Então, o anterídeo, o gametófito masculino, ele vai produzir o anterídeo, essa plantinha aqui, lembra que eles são dioicos? Então, a gente tem uma plantinha macho que produz, que é chamada de gametófito masculino, vai produzir o anterídeo. Olha aqui o anterídeo, qual a função dele? Produzir anterozoides. Quem são? Os gametas masculinos. Esses gametas precisam chegar até a outra plantinha, né? Que é o gameta, que tem o gametófito feminino, né? Que é o arquegônio. O arquegônio, ele vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera. Então, pela água, os anterídeos são levados até a oosfera, passam por esse tubo aqui, chegam à oosfera, fecundam a oosfera, né? Ocorre a fecundação, que é o encontro dos anterozoides com a oosfera, né? E aí vai surgir quem? O zigoto.
O zigoto é uma estrutura diploide, olha, N dos anterozoides mais N da osfera vai formar uma estrutura 2N, uma estrutura diploide, não é? Aí vai formar aqui, ó, um esporófito jovem, que é uma célula 2N. Lembra que a gente viu lá? Os esporófitos são uma estrutura 2N. Então, da união do gameta masculino, do anterozoide, dos anterídeos, anterozoides, com a osfera, vai surgir o esporófito. Tá? A nova geração agora é o esporófito. E aí nós vamos ter aqui, ó, o esporófitozinho jovem surgindo, né? E aqui vai dar origem ao gameta, ao gametófito feminino, ó, uma nova plantinha, caiu no lugar que é úmido e tal, surge aqui uma nova plantinha, nesse caso aqui é uma plantinha feminina, né? E aí surge de novo o esporófito, tá vendo? Aqui a haste do esporófito, a cápsula. Dentro dessa cápsula tem quem? Tem os esporos, né? Os esporos vão sofrendo meiose aqui dentro, ó. Tá? Meiose reducional, porque vai reduzir o número de cromossomos, já que eles são 2N, né? E aí, esses esporos na época da reprodução vão ser liberados, jogando esses esporos no ambiente. Se caírem em ambiente próprio, com umidade, com luz, vai gerar o gametófito masculino e um futuro gametófito masculino e um futuro gametófito feminino. Tá? Formando essas estruturazinhas iniciais, que nós chamamos de protonemas. Tá? Que são as primeiras estruturazinhas formadas através dos esporos. Rapidão, revisãozinha rapidão aqui. Ó, gametófito masculino produz anterídeo. Anterídeo produz anterozoides, que são os gametas masculinos. Esses gametas masculinos, esses anterozoides, são estruturas diploide. Aliás, pelo amor de Deus, nunca diploide, nunca. Anterozoide é gameta, estrutura haploide, tá bom? Precisa chegar aqui na osfera, que foi produzida por quem? Pelo arquegônio, que está aqui, ó, no gametófitozinho feminino, né? Esse arquegônio produz quem? Osfera, gameta feminino, haploide. O anterozoide precisa fecundar a osfera que está aqui dentro. Da união desses dois ocorre a fecundação, forma um zigoto, que é uma estrutura diploide. Esse zigoto dá origem ao esporófito. Geração seguinte é diferente da geração anterior, tá? A gente está falando aqui de alternância de gerações. Uma gameta, a outra vai se reproduzir por quem? Por esporo. Por isso que através da união dos gametas surge um esporófito, tá? Se é esporo, vai ser a estrutura 2N, diploide, né? Essa estruturazinha diploide vai originar o próprio musgo, né? Que a gente chama de gametófito. Nesse caso aqui, o gametófito é feminino, não é? Vai produzir todo o esporófito, ó. Durante a reprodução vai surgir o esporófito, estrutura 2N. Aqui na cápsula está sendo produzidos os esporos. Esses esporos são produzidos por meiose. Por quê? Porque precisa ter uma redução desse número de cromossomos. Ocorre a liberação dos esporos, vai ocorrer germinação. Se cair em ambiente úmido, com água, com luz, vai formar os futuros gametófito masculino e o futuro gametófito feminino, que por enquanto eles vão estar nessa estrutura aqui, são chamados de protonemas. Se cair em ambiente com umidade e com água, vai formar o gametófito masculino e outro gametófito feminino. E assim a gente vai dando essa alternância de geração. Beleza? Compreendidozinho? Qualquer dúvida, o que meus queridos vão fazer? Fazem o quê? Fazem o quê? Hã? Exatamente, deixa a perguntinha para a professorinha aqui, que ela vai responder ou durante a nossa aula pelo WhatsApp ou aqui mesmo, né, nos comentários aí embaixo do vídeo. E eu falei, para encerrar a aula, eu ia falar sobre a reprodução assexuada, né, desses vegetais. Ela pode ocorrer de duas maneiras: por fragmentação, né, ocorre a liberação de um pedaço desse quebra um pedaço, cai em ambiente favorável e aí vai germinar outra plantinha. E pode ocorrer também por gemulação, que a gente chama de propágulos, que é a pontinha que nasce na própria planta, chega o momento que essa plantinha vai se soltar,
porque é o processo natural mesmo, e aí cai também no ambiente, e aí gera uma nova plantinha. Nesse caso, a gente não tem uma variabilidade genética, não é? Aqui nesse caso dessa reprodução assexuada, tá bom? E na reprodução sexuada, você tem todo um ciclo aí, que é através, né, desse processo aí de alternância de gerações, tá bom? E aí, para dizer que a gente não falou das flores, e não vamos falar mesmo hoje, né? Vamos falar rapidinho aqui só da importância das briófitas. As briófitas, elas são muito importantes porque elas são indicadores ambientais. O que é isso? No lugar que tem briófita, não tem poluição. Então, quando você chegar, ver um ambientezinho cheio de musgozinho, né? Aquele tapetezinho verdinho, você pode pensar assim, nossa, esse local aqui está maravilhoso. A poluição não chegou aqui, né? Ele também vai servir para retenção de água no solo, onde tem musgo, né, onde tem briófitas, você tem a capacidade de reter água naquele solo. Ele vai servir também para retenção de encostas, né? Então, quando está naquele processo de erosão, esqueci o nome agora que dá quando a encosta está perigo, né, de cair, não sei o quê, planta briófita lá, que ela vai segurar, vai dar uma retençãozinha aí nesse ambiente. Então, a gente tem uma importância muito legal para essas briófitas, tá bom? São usadas também como ornamentação, né? Essas plantinhas. Os musgos são usados para fazer arranjos de flores, né? São usados as próprias plantinhas, né? Para decoração e tudo mais. Então, meus queridos, é isso, né? A nossa aula de hoje é sobre esse ponto que a gente colocou aqui das briófitas. Queria lembrar e pedir para vocês passarem no Instagram AmoBio13, que é o Instagram aqui do nosso canal. Lá a gente vai ter resuminho das aulas, a gente vai ter esquema, a gente vai ter mapa mental, vai ter perguntinhas que vocês podem responder para fazer revisão, tá bom? Passa lá, segue. Deixa lá seu oi, professora, passei por aqui. Não esquece de deixar aí embaixo nos comentários que você veio, que você assistiu a aula, tá bom? Obrigada, meus amores. Fiquem com Deus, fiquem em casa, que a gente ainda está num processo bem perigosozinho aí de transmissão do vírus, tá? Beijo, fiquem com Deus.